Então, boa noite a todos. Queria agradecer muito a presença da Tamara, que vai compartilhar com a gente um tema que ela é especialista e trabalha. Ela vai explicar um pouquinho mais sobre o trabalho dela para vocês, mas foi um insight muito valioso que ela tem e isso acho que vai nos ajudar não só com os cavalos, mas também com outros animais a entender melhor a mente deles e resgatar, né, e conseguir ah, se comunicar mesmo de uma forma mais específica. Então, Tamara, a palavra é sua, muito obrigada, viu? Muito obrigada, doutora Roberta. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui para me escutar. Eu sempre fico muito privilegiado. E, como ela falou, hoje eu vou falar como comunicação límbica consciente, né? Eu vou abrir com isso realmente, né? Se o cavalo pudesse nos observar como espécie, o que ele concluíra sobre nós. Então, meu nome é Tamara, eu sou pesquisadora independente, autora, eu trabalho com cavalos, especialmente cavalos com trauma, né? E hoje eu vou começar falando realmente não de técnica, eu vou começar com uma hipótese, né? Então, se o cavalo poderia, né, nos observar como espécie, o que vocês acham que ele iria concluir sobre nós, né? Isso iria ser que nós o amamos ou que nós precisamos que ele funcione? Porque historicamente, né, o cavalo, ele foi, vamos dizer, força de trabalho, foi transporte, foi guerra, foi expansão territorial, foi símbolo de poder. E na modernidade, ele se transformou, virou esporte, virou performance, virou terapia, virou recurso emocional, virou produto sofisticado dentro de uma indústria, vamos dizer, organizada, né? E eu acho que aqui é super importante que a gente são intelectualmente honestos, porque a indústria não é a vilã, né? A indústria é nada mais além de um sistema organizado para produzir resultado previsível, mensurável, repetível. Mas para um organismo biológico que não foi projetado, vamos dizer, né, para ser previsível, ele foi projetado para ser adaptativo. Existe uma diferença estrutural enorme entre previsibilidade industrial e coerência biológica. Por exemplo, a doma, quando a gente vai analisar isso friamente, é o processo de reduzir variabilidade comportamental até que o cavalo se encaixe na nossa necessidade de controle. E isso funciona. Só que a pergunta é, ela funciona em qual camada? Funciona na camada do comportamento. Mas comunicação não acontece na camada do comportamento. Né? Comunicação acontece na camada de percepção. E é uma coisa que raramente é discutida no ambiente acadêmico, né? Porque o humano moderno ele vive predominantemente em processamento narrativo. A gente vai interpretar antes de perceber. Nós vamos categorizar antes de sentir. A gente vai antecipar antes de regular. Aí a gente vai chamar isso de consciência superior. Mas complexidade simbólica não é o mesmo de que precisão perceptiva. Né? O cavalo, por outro lado, ele opera predominantemente em processamento direto. Ele não interpreta a intenção em linguagem.
ele lê microvariações autonômicas, ele vai detectar alterações premotoras, ele responde ao coerência fisiológica e não à história que contamos sobre nós mesmos, né? Aí, quando a gente observa a reação, ele é estado. A gente vai avaliar a comportamento e ele vai avaliar estabilidade. A gente vai buscar resultado como evidência, aí ele vai buscar coerência como evidência. E se há distância entre a nossa narrativa e nossa fisiologia, o cavalo não reage à narrativa, ele reage à fisiologia. E isso muda completamente, vamos dizer, a paradigma da comunicação humano-cavalo. Porque talvez o cavalo nunca tenha sido difícil, né? Eu escuto isso tanto, o cavalo está difícil. Mas às vezes eu acho que a pessoa não entende muito bem o que ela realmente está falando, porque talvez ele esteja apenas, vamos dizer, respondendo à incompatibilidade estrutural entre dois modos de processamento. Um dominado por linguagem, outro dominado por percepção subcortical. E antes de qualquer técnica, antes de qualquer método, antes de qualquer protocolo, a gente precisa conseguir responder uma pergunta: estamos operando no mesmo ambiente fisiológico e biológico de que ele? Porque se a gente está tentando aplicar ferramentas narrativas sobre um sistema que responde à coerência fisiológica, a gente está criando baita lacuna. É aqui que começa o CLC. Não como técnica, né, mas como, vamos dizer, reorganização de dominância perceptiva. Então, a indústria, né, ela busca resultado. E resultado, ele é mensurável, ele é repetível, ele é previsível. E a indústria recompensa eficiência. E eficiência exige controle. Já controle exige redução de variabilidade. E redução de variabilidade significa moldar comportamento. Agora, olha para o outro lado, né? Ele foi projetado para ser adaptivo, né? Uma organismo que busque coerência, que busque segurança fisiológica, que exija clareza motor, né? Então, enquanto que a indústria está perguntando, ele executa, o organismo dele pergunta, ele está regulado? Enquanto a indústria vai medir desempenho externo, o sistema nervoso mede estabilidade interna. Domar significa adaptar um sistema biológico ao nosso sistema narrativo, não ao nosso corpo, ao nosso modelo de previsibilidade. Domar é reduzir a autonomia até que o comportamento caiba na nossa necessidade de controle. E isso pode produzir resultado, mas não necessariamente produz alinhamento fisiológico. E comunicação não acontece na camada do resultado, né? Comunicação acontece na camada de coerência. Se o cavalo percebe incoerência, não importa a quão eficiente a técnica seja, ele responde à instabilidade, porque o sistema nervoso dele foi moldado para sobreviver lendo instabilidade, não lendo discurso. Quando você trabalha com um cavalo, você está buscando previsibilidade ou está buscando coerência? Eu pergunto isso para as pessoas.
Às vezes eles não sabem responder isso, mas eles inevitavelmente chegam à previsibilidade e não à coerência. Porque assim, também a previsibilidade ela pode ser treinada. Coerência não pode ser simulada. Ou ela está presente, ou o sistema nervoso do cavalo detecta que não está. Então não é sobre técnica, né? É sobre a arquitetura de processamento. O que eu chamo de dissenso neurológico fundamental não é filosófico, é estrutural. O cérebro humano moderno, ele opera com forte dominância cortical. E isso significa que a experiência passa por camadas de interpretação antes de se tornar ação, né? Nós nomeamos, nos avaliamos, nos antecipamos cenários, né? Quantas vezes você não escuta a pessoa falando, eu acho que ele está bravo, eu acho que ele está testando, eu acho que ele está inseguro. Só que perceba a estrutura da frase, eu acho, né? Entre o estímulo e a resposta existe narrativa. Agora, o cavalo opera com dominância subcortical funcional. A informação não precisa ser transformada em linguagem. Ela é mapeada diretamente em ação, pressão, ritmo, tensão, direção, né? Ela não constrói hipótese sobre sua intenção. Ela detecta microvariações fisiológicas. Antes de você decidir mover o braço, a seu córtex premotor já iniciou a preparação muscular. Antes de você formular um pensamento, assim, um pensamento consciente, seu sistema autonômico, ela já alterou padrão respiratório. E isso é mesurável. É exatamente esse camada que o cavalo lê, né? Enquanto você está interpretando o comportamento, ele já está reagindo ao que o seu corpo comunicou milissegundos antes. E isso não é místico, é temporal. Porque existe uma diferença de latência entre o processamento narrativo e processamento perceptivo. E nessa diferença de latência, a comunicação, ela já aconteceu. A gente acredita que estamos interagindo no momento que pensamos, mas o cavalo já interagiu antes do nosso pensamento. E isso cria uma assimetria. A gente opera em história, eles operam em dados sensorial motores, né? A gente vivemos em histórias, eles vivem em dados. E enquanto não reconhecemos essa diferença de arquitetura, continuamos aplicando ferramentas narrativas sobre um sistema que responde a microvariações autonômicas. E isso não é inferioridade humana, é especialização. O problema não é que temos narrativa, o problema é a narrativa dominar completamente o acesso ao processamento direto, porque o humano ainda possui processamento direto, né? Por exemplo, atletas em estado de flow, como é que se fala, em estado de alta performance, eles operam em ele. Crianças pequenas operam em ele. Situações de emergência ativam ele. Ele não desapareceu, ele foi subordinado. Aí o CRC, ele começa aí. Porque na recuperação consciente desse acesso, a gente ganha controle na comunicação entre cavalo e humano. Não para eliminar o pensamento, obviamente, mas para reduzir a atraso entre percepção
e coerência, porque comunicação interespecífica não é uma troca de significados, é um alinhamento de estados. E estados não mentem. Aí, aqui não, já não estamos mais falando do cavalo, estamos falando de você, da guerra civil interna, o que eu chamo de anatomia de ruído, né? Não é uma metáfora poética, é uma desorganização funcional entre sistemas. O humano sente medo ou insegurança. Isso é subcortical, é rápido, é automático, mas imediatamente o córtex intervém, ele constrói uma diretriz, precisa mostrar liderança. Né? Percebe o conflito? O sistema emocional ativa proteção e o sistema narrativo exige performance. Aí o corpo entra no meio. E o que ele faz? Microcontrações musculares, alteração de respiração, mudança no centro da gravidade, rigidez no olhar. Você não percebe, porque a narrativa já subiu no palco, né? Mas o cavalo não está lendo o seu narrativo, ele está lendo a discrepância. Para um animal preso, incoerência não é falha moral, é sinal de instabilidade ambiental. Natureza, um organismo que envia sinais conflitantes é imprevisível. E imprevisibilidade é risco. O cavalo não pensa, ela ou ele está nervoso. Ele registra sinal não confiável. Em isso altera o estado autonômico dele, não porque ele é sensível, mas porque ele é adaptativo, né? Agora, você percebe a reação do cavalo, interpreta como resistência e aumenta o controle. Agora você está aumentando tensão, né? Porque aumenta a leitura da instabilidade. E isso cria em uma loop de amplificação. Isso é ruído. Ruído não é emoção. Ruído é discrepância, como é que é a palavra? Discrepância, né? Entre camadas. Né? Sentir medo não é problema. Narrar liderança enquanto o corpo sinalizar medo é o problema. Porque o sistema nervoso do cavalo responde à congruência, não à intenção declarada. Agora, coerência não significa ausência de emoção. Significa alinhamento entre emoção, intenção e ação. Se você está insegura e seu corpo comunica insegurança, isso é previsível. Mas se você pensa confiança e comunica tensão, isso é imprevisível. E previsibilidade fisiológica é o que organiza o ambiente interno, né? É no ambiente externo, a partir da ação, vamos dizer, do cavalo. Né? Essa é a diferença entre técnica, vamos dizer, técnica aplicada e estado organizado. Né? Porque você pode aplicar técnica perfeita, mas se houve guerra civil interna, o cavalo está reagindo à guerra, não à técnica. Né? Você não começa no cavalo, começa exatamente no humano, na redução desse discrepância. Porque na integração entre sentir, pensar e agir é onde a gente nos perde hoje. Aí, uma vez que a guerra interna diminuiu, o ruído diminuiu, né?
a leitura se torna clara. Enquanto a leitura é clara, a resposta do cavalo deixa de ser misteriosa. Agora, vamos falar um pouco de latência, não de emoção, não de intenção, né, mas de velocidade, porque o processamento racional humano é extremamente poderoso, mas é linear, né? Ela trabalha em sequência, ela seleciona, ela organiza, ela constrói significado. E isso tem custo, custo energético, custo temporal, né? Estimativas colocam o processamento consciente humano em algo em torno de pouco bits por segundo. É lento porque é analítico. Agora, já o sistema límbico de um animal presa foi moldado para a sobrevivência em ambiente aberto. Ele processa múltiplas variáveis simultaneamente. Direção, pressão, ritmo, som, ambiente, um, movimento periférico, variações autonômicas de outros indivíduos, tudo em paralelo, né, imediatamente, sem passar por linguagem, porque não é sobre inteligência, é sobre a arquitetura computacional, vamos dizer, né? Quando você entra no Piketty e para pensar, né, vamos dizer, como deve me posicionar, qual técnica eu aplico agora? Será que ele está confortável? Seu cérebro está operando na camada mais lenta do sistema. Enquanto isso, o cavalo já processou milhares de microinformações sobre você. Postura, respiração, intenção premotora, velocidade da aproximação, distribuição de peso. A comunicação já aconteceu antes da sua decisão se tornou consciente. Esse é o descompasso, porque não é falta de conhecimento, né? É diferença de latência. Você acredita que o momento da interação, vamos dizer, começa quando você decide agir. Para o cavalo, o momento começou quando o seu sistema nervoso alterou padrões de milissegundos antes. Né? O sistema racional é excelente para planejar, mas é ineficiente para regular o tempo real. Regulação acontece em camadas subcorticais. Quando você tenta usar o pensamento para corrigir algo que já foi detectado em nível, né, autonômico, você está atrasado. E por isso que muitas vezes a experiência parece imprevisível. Não porque o cavalo seja imprevisível, mas porque o humano está operando com delay. Né? A ideia da CLC não é acelerar o pensamento, é reduzir o atraso entre percepção e ação. Né? É para restaurar o acesso funcional ao processamento paralelo que ainda existe no humano. Né? Porque o humano também possui sistema límbico. Antes de humano, a gente é mamífero. Antes de cavalo, ele também é mamífero. Existe uma comunicação de mamíferos que a gente sobrepor com toda a nossa sofisticação, né? Mas a diferença aqui é a dominância. Quando você reduz a interferência narrativa, você não se torna menos inteligente, você se torna mais temporalmente compatível. E compatibilidade temporal é pré-requisito para sincronia. Sem sincronia não há alinhamento. Sem alinhamento, qualquer técnica vira correção constante. E correção constante gera tensão. Então, quando eu digo, né, quando você para pensar, você já perdeu o cavalo? Não, isso não é, né, não é frase dramática, é descrição de latência. Aí eu não construí o CLC em oposição da ciência. Na verdade, eu construí ele a partir dela.
mas não como ah, uma disciplina isolada, né? Como integração. Né? O Daniel Kahneman ele descreve dois modos de processamento. Né? O sistema um, que é rápido, automático, intuitivo. E o sistema 2, que é lento, deliberado e analítico. E isso não é teoria especulativa, é descrição de arquitetura cognitiva. O problema não é nós termos o sistema 2. O problema é quando ele monopoliza a experiência. Né? O Stephen Porges, ele aprofunda isso com conceitos de neurocepção. Antes de você pensar se está segura, o seu corpo já avaliou a segurança. O sistema nervoso detecta o risco ou estabilidade, antes que a mente construa significado. Isso significa que segurança não é a decisão racional, é evento fisiológico. Aí o Carol Friston ele foi mais fundo ainda. Né? Ele propôs que o cérebro é uma maquininha de previsão. Ele constantemente gera modelos internos e tenta minimizar o erro de predição. Ou seja, se o ambiente é coerente, o erro é baixo. Se o ambiente é inconsistente, o erro aumenta. Incoerência gera instabilidade computacional. Agora, quando você conecta isso com o cavalo ou qualquer outro animal, né, se o seu corpo envia sinais conflitantes, o sistema do cavalo vai registrar um aumento de erros de predição, desculpa. Ela não vai interpretar moralmente, ela regula. O Jacques Panksepp, né, ele demonstra que emoção não é conceito abstrato, é circuito subcortical organizada para a ação. Emoção é preparação motor. E isso significa que o que você sente já é movimento em preparação. E o cavalo lê preparação, não explicação. Aí, quando você integra o Kahneman, o Porges, o Friston, o Panksepp, o que emerge não é misticismo, é um modelo consciente, é processamento rápido que antecede a narrativa, é segurança dedetado corporalmente, né, porque o cérebro busca reduzir o erro de predição. Emoção é ação corporal em potencial. E, de novo, isso não é espiritualidade, é neurobiologia aplicada. Né? Porque às vezes você escuta a pessoa falando, o cavalo, ele sabe antes de nós, ele sabe ler nossa mente. Não, ele sabe ler nós antes que a gente mesmo entende de nós mesmos, né? É neurobiologia aplicada, né? O CLC, ela não cria um fenômeno novo. Eu vejo como organizar essas peças dentro de comunicação humano-cavalo, né? Porque a ciência já mapeou os componentes. O que faltava era conectar a mapa ao campo. E quando você entende isso, a pergunta deixa de ser qual técnica usar. Aí passa a ser qual estado meu sistema nervoso está emitindo. Essa é a pergunta científica que deveria ser abordada. Porque o cérebro humano tem duas rotas principais de processamento emocional, né? Chamada rota longa, passa pelo córtex, né? O estímulo chega ao tálamo, é enviado para as áreas corticais, é interpretado, contextualizado, filtrado por memória na história, e só depois retorna como ação. Isso é sofisticado, isso permite planejamento, permite abstração, permite cultura, mas tem esse custo, tempo. Agora, o rota curta,
né? O estímulo chega ao tálamo e é enviado diretamente para a amígdala, sem passar por análise de narrativo. Resposta imediata. Isso não é simplificação, é eficiência adaptativa. Em organismos de presa, esse rota precisa ser dominante, porque em ambiente aberto, milissegundos importam muito. Agora, conecte isso com uma interação humano-cavalo. O humano, por hábito, usa a rota longa. Ela interpreta antes de agir. Ela filtra pelo passado. Ela contextualiza. O cavalo opera majoritariamente na rota curta. Ela reage ao padrão sensorial presente. Isso cria uma diferença estrutural de processamento. De novo, não é conflito moral. É arquitetura diferente. Né? De novo, não estou tentando eliminar o córtex, obviamente, mas é treinar o humano a acessar conscientemente a rota curta quando é necessário. Não para se tornar impossível, mas para reduzir a interferência interpretativa. Porque comunicação interespecífica exige compatibilidade temporal e sensorial. Quando o humano aprende a suspender só por um momento o excesso de filtragem cortical, a ação se torna mais direta, mais limpa, mais previsível de ponto de vista biológico, né? Não reduz complexidade, adiciona precisão. A rota curta existe no humano, ela não foi perdida, né? Ela foi subordinada pelo uso excessivo da rota longa. É treino de acesso, treino de alternância, né? Treino de dominância situacional, porque comunicação não exige menos cérebro, exige melhor distribuição funcional. E quando a distribuição se reorganiza, a resposta do cavalo deixa de parecer, vamos dizer, né, misteriosa e se torna, bem, consciente. Até agora, a gente falou de arquitetura. Agora vamos definir, né? O CLC, ela é uma estado operacional, não é filosofia, não é crença, não é sensibilidade especial, né? É uma estado de precisão perceptiva, né? Precisão perceptiva significa, literalmente, redução de distorção entre estímulo e resposta. No estado comum, o estímulo ela vai passar por filtros, né? Memória, expectativa, identidade, história pessoal. É, no estado da rota mais curta, esses filtros, assim, não desaparecem, mas são temporariamente suspensos como dominante para reproduzir três efeitos. Né? Primeiro, a amígdala permanece ativa, mas não hiperreativa. Né? Isso significa vigilância, sem pânico. Aí, segundo, a atividade excessiva do córtex pré-frontal medial, né, associada a um modo narrativo interno, diminui, porque não é ausência de pensamento, é redução da ruído autorreferencial. Aí, por último, a percepção deixa de ser mediada por interpretação imediata. O estímulo é recebido como dado sensorial, não como significado simbólico. Aí isso gera uma coisa muito específica, auto performance, porque auto performance não é hesitação, é estabilidade sob carga. Pilotos de caça treinam isso, atletas de elite treinam isso, operadores de alta precisão treinam isso não para relaxar, mas para operar com mínima interferência interna. Mas é exatamente esse mínima interferência interna que o cavalo precisa das pessoas, em que eu vejo faltando. Vejo muita interferência, muitos cavalos confusos com essa interferência. De novo, não para se tornar mais emocional, porque eu vejo isso também, né? A pessoa às vezes chega
agora com coração cheio de amor, intenção emocional para o cavalo, e isso também para o cavalo é extremamente confusa, de novo, porque é a narrativa, né? Na minha disso. Eu quero ser bom para ele, eu quero que ele se sente seguro. O que que eu posso fazer para deixar ele mais seguro? É operar com mínima interferência interna, que é uma coisa extremamente difícil para nós hoje. Mas é o que funciona. Para muito tempo, eu fiquei em frente de cavalo e pessoas chamavam de conexão, de, de dom. Eu não gostava dessa palavra, porque eu estava desesperadamente tentando descobrir o que exatamente eu estava fazendo, porque eu sabia que não era espiritualidade. É muito fácil para nós, quando a gente não consegue explicar uma coisa com linguagem científica clara, para reduzir isso à espiritualidade. E não é que eu não acredito em espiritualidade, é que eu sabia que isso não era, vamos dizer, o que realmente estava acontecendo nesse momento, não era dom, não era um poder especial, não era cavalo mágica. Eu estava conseguindo tirar a narrativa entre eu e o cavalo, em permanecer nesse estado antes de aplicar qualquer técnica é o que gerava confiança entre eu e o cavalo. E a partir daí você pode aplicar técnica, porque a base de confiança já está lá. Agora, começar a treinar cavalo. Então, técnica até pode funcionar, mas é como construir casa no meio do ar, sem base, sem fundação, e depois perguntar por que que o caso está voando, né? Muitas pessoas conseguem aplicar técnicas em cavalos, mas não entendem o sentimento que eles têm, por que que tem alguma coisa faltando. É, o que está faltando às vezes é nada mais além de verdade, sabendo que o que está acontecendo lá não é 100%, vamos dizer, baseado em cima de confiança, é baseado em cima de resposta através de técnica, é manipulação de um estado. E por mais que a gente pode ser orgulhoso, né, a gente pode mostrar nossos resultados no Instagram ou durante cursos ao vivo, fazer doma de demonstração, tem alguma coisa dentro de nós gritando, dizendo isso aqui não é verdadeira. Eu não estou. Isso é perante do cavalo, não é perante o público. O público só aplaude. Mas contra o cavalo, você sabe que você não está sendo completamente honesta, em que não há real confiança nesse momento, por mais que você está perante um animal que vai fazer tudo que você fala, sem que você precise colocar contenção, sem que você ah, nem tocar nele, somente por pressão aplicada, invisível, né? Então, quando eu estou fazendo toda essa explicação, pode parecer tudo muito frio, mas eu falo isso durante o meu curso também. Não é que eu estou reduzindo o humano nem o cavalo a um processo biológico, é que eu estou mostrando que, na verdade, existe um método de comunicação entre nós, né? Que iria ser a comunicação de mamíferos, que a gente perderam. E, ironicamente, nos achamos superior agora, por ser mais sofisticado. Mas o pássaro, que sente em cima do lombo do cavalo, não precisou aprender a linguagem do cavalo. Ele não precisou domar o cavalo. Existe uma coerência do estado mamífero entre um e o outro, uma comunicação silenciosa. É uma vez que eu entendi que é exatamente essa postura que eu estava aplicando antes de começar qualquer técnica, principalmente na privada, quando eu estou dentro da minha casa e eu estou treinando um dos meus cavalos, né? O outro cavalo que vem aqui, é onde eu falo, porque eu sempre falo isso, eu não treino cavalo com o tempo, e agora eu nem estou treinando mais. Eu parei com isso. Eu estou me focando somente em cima de comunicação. Mas eu comecei a entender que eu estava aplicando um estado anterior à técnica,
onde eu consigo bloquear o narrativo e aonde eu estava vendo dentro dos cursos que eu estava dando dentro da minha casa que as outras pessoas não estavam fazendo isso, né? Por exemplo, um veterinário que vem atender aqui, ele pode adoptar um comportamento extremamente calmo. Dizer, eu não posso ficar nervoso, porque senão o cavalo vai ficar nervoso, pode ser uma situação extremamente tensa, e tento controlar os movimentos deles. Se ele sabe que é um cavalo que vai reagir quando ele está aplicando algum remédio, ele vai tentar controlar esses movimentos, mas somente ele já se posicionando em frente do cavalo, em contrair o antebraço para fazer um movimento controlado, o cavalo já reage. Essa cabeça já vai para cima. Eu fiquei muitos anos estudando e observando as reações deles, em como rápido eles estavam acontecendo, para eu poder estudar para ver se isso tinha algum mérito científico. Até que eu cheguei a toda essa informação e eu consegui colocar as peças juntas, né? Então, porque assim, o cavalo um, não há esforço para aparecer para ele, né? Não há tentativa de convencer, há apenas alinhamento sensório-motor, né? E isso é dedetável, não conceitualmente, mas fisiologicamente. Então, ou se ele não adiciona alguma coisa nova ao humano, ele só reorganiza de novo a hierarquia interna, né? Ela treina acesso, restaura a compatibilidade, né? Porque a gente só se tornou sofisticado por nossa sociedade organizada, para a indústria em que a gente precisa, vamos dizer, produzir certos resultados por máscaras sociais. Mas anterior a isso, a gente tinha esse acesso à comunicação mamífero, senão a gente não estava aqui. A gente teve que sobreviver como o cavalo muito tempo fora de sociedade organizada, que nos deixou tão sofisticados de que é agora, né? Então, ele não é um conceito abstrato, né? É realmente uma habilidade treinável, 5 competências específicas. Primeira, suspensão da narrativa ativa, né? De novo, não significa parar de pensar, né? Significa realmente interromper o fluxo automático de comentário interno, que é muito difícil para nós. Eu tenho, inclusive, um exercício dentro do meu curso que eu não posso falar, porque em caso que alguém vai fazer o curso, eu vou destruir o exercício. Mas funciona um pouco assim. Tem um exercício que tem 3 passos dentro do meu curso. E eu conduzo a pessoa entre o primeiro passo. E a pessoa sai mais ou menos achando, poxa, eu fiz bem aqui. Na segunda, eu levo ela para uma estada sensorial de tempo do cavalo. Ela já leva um choque. Fala, poxa, realmente, eu achava que eu estava sem narrativa, mas agora fiquei sem narrativa e realmente errei feio. E o terceiro iria ser esse tempo sensorial com pressão aplicada, que é o que a gente faz com os animais. A gente aplica pressão e eles precisam produzir. É aí que realmente a pessoa entende como voltar para o mamífero interno, que parece uma coisa mais, vamos dizer, na área de meditação, né? Vamos tirar o narrativa. A pessoa fala isso muito também, né? Vamos fazer meditação, vamos viver na agora. É, isso é muito bonito. Eu gosto de meditação, vou ser bem sincera, mas é um pouco mais frio do que isso.
é um pouco mais biológico, de que isso é um pouco mais sensorial, né? Viver na agora sem narrativa é realmente uma arte que você precisa aplicar através de alguns exercícios para conseguir aplicar na tua vida como os animais, para realmente entender como dominada pela narrativa que você realmente era, né? Então, de novo, né? Suspender a narrativa é criar um intervalo entre percepção e significado. E esse intervalo é operacional. Ela reduz interferência. Aí a segunda habilidade, leitura introspectiva. Né? Introspecção é a capacidade de mapear o próprio estado fisiológico, frequência cardíaca, tensão muscular, respiração, centro de gravidade. Sem intercepção, você opera a cego dentro do próprio corpo. Com intercepção, você detecta essa alteração antes que ele se torne comportamento visível. Aí, terceira, detecção da microintenção, porque antes de qualquer movimento visível, a preparação motora. E a ativação do premotor, ele altera o tônus muscular milissegundos antes da ação. Então, treinar microintenção é sentir esse preparo. Não para bloquear, vamos dizer, a ação, mas para tornar consciente. Quarta habilidade, percepção sem interpretação imediata. Isso é diferente da ciência de análise. Esse sequenciamento correto. Primeiro dado, depois significado. Não simultâneo. Né? São esses simples ajustes que alteram completamente a precisão perceptiva. Aí a quinta é a emissão coerente, né? Porque quando sentir, pensar e agir, não competem mais entre si. Quando não há discrepância entre camadas. Isso produz previsibilidade biológica e não teatralidade, né? Teatralidade. Porque, assim, essas cinco habilidades, eles não criam alguma coisa artificial, né? Eles restauram realmente a funcionalidade básica. Nenhum deles depende do cavalo, todos são treinados no humano. Porque a comunicação interespecífica começa por organização interna, não por técnica externa. Quando essas cinco competências se consolidam, aí a interação deixa de ser tentativa e passa a ser compatibilidade. Compatibilidade. Aí existe uma diferença fundamental entre a organização social humana e a organização biológica equina, né? Porque na humana, a máscara é estratégia adaptativa. A gente aprende muito cedo que suprimir estados internos pode preservar o vínculo social, controlar a expressão, modular a emoção, projetar a estabilidade mesmo quando ela não está totalmente presente. Isso mantém o grupo coeso, porque é sofisticado, é cultural, é funcional. Já no cavalo, essa mesma dinâmica é lida de outra forma, porque um organismo que sinaliza uma coisa internamente em outra externamente, de novo, imprevisível. E imprevisibilidade em um ambiente aberto é risco. Não é porque o cavalo está julgando você, mas porque o sistema nervoso dele evoluiu para detectar inconsistência como possível ameaça.
Na biologia da presa, a coerência é indicador de segurança. Incoerência é indicador de perigo. Não é sobre intenção, é sobre padrão. O humano pode separar o que sente do que demonstra. O cavalo não opera com essa dissociação. Ela é padrão fisiológico. Então, isso também muda completamente a interpretação da rejeição, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ela não gosta de mim, ele está desafiando, me rejeitou. Mas biologicamente o que ocorreu foi uma datação de discrepância, né? O cavalo não rejeita identidade, ele responde a padrão. Ele não está avaliando o teu caráter, ele está regulando risco. Isso é profundamente libertador quando compreendido, porque deixa de ser pessoal e passa a ser estrutural. Se houve organização interna, a resposta tende a estabilizar. Se houve conflito interno, a resposta tende a ativar. Não por moralidade, né, mas por sobrevivência. Então, quando eu digo o cavalo não rejeita você, ele rejeita a sua incoerência, de novo, não é frase emocional, é descrição biológica. É também a verdade fundamental que sustenta o CLC, né? É sobre tornar-se um padrão legível dentro de um ambiente biológico. E quando você se torna elegível, a necessidade de controle diminui, porque a compatibilidade substitui a imposição. Né? A profissional pensa, eu vou ser muito cuidadoso para não causar dor, como eu já dei o exemplo. Né? Mas, de novo, a corpo entra em hipervigilância. Respiração presa, ombro rígido, tônus elevado. A intenção é proteção, mas o sinal fisiológico é de alerta. O cavalo não acessa a intenção, ele acessa o padrão. Para ele, aumento súbito de tensão significa possível ameaça. Então, ele prepara a fuga. Aí o humano observa a reação e interpreta como resistência. Mas o modelo interno do cavalo previu instabilidade. Erros de predição aumentou. Resposta adaptiva foi ativada. Não é comportamento problemático, né? É regulação biológico coerente. O cavalo reage à fisiologia. Aí o humano culpa o comportamento. Né? Muitos cavalos chegam para treinamento, pode ser muito bem porque está reagindo, por exemplo, a certas coisas que o veterinário precisa executar lá na propriedade dele, mas chego aqui e como o veterinário não tenho a mesma resposta. O problema não é o cavalo, o problema é o humano que atende ele. Né? Mas o humano não gosta de ouvir isso. De novo, quando você entende isso, a intervenção ela muda completamente. Não se corrige o cavalo, reorganiza-se o Estado, né? Agora, por que a gente precisa mudar o paradigma? Não é por ideologia, é por precisão. Né? Primeiro, é segurança real. Quando você aprende a ler a microvariação fisiológica, você não espera a reação para explodir. Você detecta ela antes. Né? Porque o risco não começa no coice, começa na alteração quase imperceptível de padrão. Quem lê microsinal previne macroevento. Aí também o diagnóstico mais preciso, porque nem toda reação é dor física, nem toda reação é comportamento aprendido. Sem diferenciar o circuito límbico de lesão física ao condicionamento cortical, a intervenção pode ser equivocada. Você pode tratar como resistência o que é medo, pode tratar como medo o que é dor, pode tratar como dor o que é aprendizagem mal consolidada. Né? Mudando o paradigma, você muda a leitura. Mudando a leitura, você muda a intervenção. Agora, o problema é quando você tenta mudar somente a leitura do cavalo.
né? Comprando 1000 técnicas de horsemanship em cursos online de comunicação, sem realmente dominar a leitura do próprio mamífero interno. Sem você entender teu próprio mamífero interno, você não vai entender o mamífero externo. O terceiro, claramente, vínculo verdadeiro, né? Porque confiança não nasce de afeto, nasce de previsibilidade, né? O sistema nervoso confia quando consegue antecipar. Quando o seu padrão está estável, o cavalo relaxa, não porque gosto de você, mas porque consegue prever você. Previsibilidade é segurança. Mudar paradigma não é suavizar a relação, né? Torne-se funcional, mais segura, mais clara, mais consistente, né? Não, não é filosofia, é eficiência biológica aplicada. Cavalos conseguem mamar? É uma pergunta que a ciência não gosta de responder. Muitos acadêmicos evitam usar essa palavra, mas eu acho que a gente faz a pergunta errado, né? Amor como conceito humano é uma construção simbólica. O sistema nervoso não opera com palavras, né? Opera com padrões. No nível biológico, vínculo não é declaração, é regulação mútua. Dois sistemas nervosos que conseguem permanecer estáveis na presença um do outro. Isso é apego funcional. Se a sua presença reduz a ativação excessiva, se a sua previsibilidade diminuiu vigilância, se o seu padrão permite relaxamento, o sistema biológico reconhece segurança. E segurança sustentada é o base do vínculo. A gente chama isso de amor, mas o organismo não chama de nada, né? Ele simplesmente estabiliza. Então, a ciência procura a validar a palavra, mas a biologia já descreveu o mecanismo. Coerência não é romantização, né? Compatibilidade regulatória, não é intensidade emocional, é ausência de conflito fisiológico. Se dois organismos conseguem compartilhar espaço sem aumentar erro interno, isso é confiança. Se conseguem repetir essa estabilidade ao longo do tempo, isso é vínculo. Se consegue manter essa previsibilidade mesmo sob estímulo, desculpa, isso é algo que na linguagem humana muitas vezes é chamado de amor, né? Então, talvez a pergunta nunca foi o cavalo ama, talvez seja o seu sistema nervoso é um ambiente estável o suficiente para que o vínculo aconteça, porque na sistema biológico a coerência é evidência, né? Não há palavra. Então, nós desenvolvemos linguagem, desenvolvemos cultura, desenvolvemos sistemas complexos, né? Isso é conquista, mas no processo a gente deixou de treinar alguma coisa muito básico, a capacidade de sermos legíveis biologicamente. O cavalo não precisa que a gente seja brilhante, ele precisa que sejamos estáveis, né? A gente não precisa abandonar a sofisticação, mas a gente precisa lembrar que ela não substitui fisiologia, porque talvez o ponto central de tudo que eu veio discutir aqui hoje é que comunicação não começa na palavra, começa na organização interna. E a organização interna não é teoria, é prática silenciosa.
né? Se houve alguma coisa que eu quero que vocês levem daqui hoje, antes de tentar ajustar o cavalo, e eu falo isso para todo mundo, observe o seu próprio padrão, porque antes de interpretar comportamento, observe o seu estado, porque compatibilidade não é construída externamente, ela emerge quando dois sistemas conseguem coexistir sem conflito. E isso começa sempre em um deles, né? Gente, obrigada pela tua atenção, obrigada pela tua escuta. Eu espero que eu trouxe alguma coisa valiosa para vocês. Muito valioso, Tamara, muito obrigada. Né? É fantástico. Você conseguiu me ouvir bem? Porque choveu tanto aqui, às vezes eu nem consegui Sim, me não, escutar. o áudio ficou perfeito. Ah, que bom. E isso daí, na verdade, esse conhecimento todo, ele é um olhar para dentro, na verdade, que uma vez que a gente vai, a motivação é, né, conseguir se comunicar melhor com os cavalos, com os animais, mas no fim é um crescimento interno muito grande, né, de poder olhar para dentro e sentir muito mais do que interpretar e criar histórias, né? Isso, esse fim de semana que passou, eu iniciei a turma da acupuntura, né? E isso é uma dos princípios básicos da medicina chinesa, né? Então, esse conhecimento é milenar, né? De olhar para dentro e de sentir mais e de permitir espaço mental e silêncio mental para ser capaz de receber as informações, né? Porque no momento que a gente fica com a mente gerando histórias e gerando interpretações, a gente cria um escudo que não recebe nada, a gente fica dentro das próprias narrativas ali, né? Então, eu fiz questão de trazer você, né, para você falar essa palestra e tudo mais, e eu queria já avisar o pessoal, né, que ela tem um curso que explica mais a fundo isso, né, e ensina as técnicas, né, de fato, de como acessar e de como silenciar o córtex, né, e acessar de forma consciente, né, as áreas subcorticais. Esse curso é bem interessante, é um curso online. Depois, Tamara, você passa o link lá no grupo do projeto, caso o pessoal queira, né, adquirir. E é fantástico, é muito legal, assim. Eu espero que o pessoal tenha gostado e durma com esse barulho daqui para frente. Ah, mas eu vou falar uma coisa. Sabe o que que é? Porque, assim, eu tento ir para o lado científico, mas com certeza eu comecei na medicina chinesa e indiana. Só que o que eu achei lá foi tão valioso, é a interpretação deles hoje, no nosso mundo, é tão reduzida a alguma coisa espiritual, holístico, que também sofreu uma distorção na coletiva, que eu falei, não é possível que a gente não consegue trazer isso para a ciência de nós, explicar que, olha só, gente, a resposta, sabe como é que se fala isso em português? Sabe em inglês? Know thyself, do templo Delphi. Um, conhece a si mesmo, Uhum, no templo grego. uhum. Mas tudo começou aí. Conhece a si mesmo. Entanto, na medicina, se você olha a medicina tradicional chinesa, tem, não sei se você já leu o livro dele, tem um médico que escreveu um livro sobre como ler o pulso Uhum, da humana. Você testa em si mesmo. sim. Você testa sentindo, né, o sapinho, como é que você fala? Tem.
tem várias técnicas. Ah, mas antes que você aplique isso em outra pessoa, você tem que conhecer a si mesmo. Sim, E eu vejo isso tão claramente com animais. Pessoas que não conhecem a si mesmo, que não conseguem se controlar a si mesmo, jamais conseguem controlar um cavalo, deixa, né, que eles usam uma coerção ou uma contenção física extrema que, vamos ser bem sincero, não tem mais lugar na nossa sociedade que bom, né? Que bom. atual, com Que certeza. bom. É, Mas, bem, eu fico feliz que, né, eu trouxe alguma coisa interessante. muito. Eu espero que a gente pode fazer isso mais uma vez, um dia. Com, Quem cer- sabe? Ou CLC2. com certeza. Pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. A Maristela vai assistir o gravado. Muito bom. Pessoal, então acho que é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Um beijo grande para vocês. Tamara, muito obrigada de novo. E a gente se vê na próxima. Quem Obrigada. tema aí no gatilho, me chama. Tá certo. Grande abraço, gente. Beijo. Bom semana para vocês. Boa Tchau, tchau. semana. Bom descanso. Nada, boa noite. Tchau, tchau.